A inovação financeira no Brasil não para. E agora a gente está com uma regulamentação de base, uma consulta pública para falar de Banking as a Service aqui no país. Para poder tratar desse assunto, eu tô com a minha amiga Alessandra Martins, que é sócia do escritório Machado Meyer, para a gente falar não só sobre esse assunto, mas também um update regulatório do que está acontecendo no mercado de VASPs. E esse papo começa logo depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz e a gente, como eu falei no comecinho, a gente está agora com mais um update regulatório. A última vez a gente teve a oportunidade de receber aqui a Alessandra Martins, minha amiga de longa data, falando aí sobre VASPs, né, Ale? E agora a gente tem a chance de falar um pouco mais sobre, não só ali, o que representa essa consulta, o que talvez levou a essa consulta, o que a gente pode esperar, alguns elementos. Acho que é sempre bom a gente ter a sua visão, que alguém que influencia bastante o mercado e que eu tenho um super respeito e carinho também. Ale, obrigado novamente por estar aqui com a gente, tá? Bruno, obrigada novamente pelo convite, né? Eu falo que a gente brinca de fintech, de quando fintech a palavra não existia e cripto não era moda, né? Banking as a Service nem se fala, era contratinho de parceria. Exato. E é muito legal para quem está nesse mercado há muito tempo ver a evolução, né? Então, a gente falou aqui tem um ano e pouco, sobre a primeira consulta pública de VASPs. Foi em dezembro de 23. Dezembro. Nossa, parece que faz tanto tempo. Pois é. Faz um ano, né? Quase um ano aqui, é verdade. E nessa época, o que mais chamou a atenção foi a primeira consulta pública que o Banco Central fez com base em perguntas. Ah, sim, então, verdade. antes de publicar uma minuta de regra, foi a primeira vez que foi publicada uma lista de mais de 30 perguntas para o mercado se manifestar. Então, a gente viu o regulador abordando o tema com uma cabeça aberta. Deixa eu ver o que o mercado quer, deixa eu ver o que esse mercado significa para o Brasil. Aonde que a indústria quer chegar e como eu posso ajudar. E essa tem sido, né, a abordagem do Banco Central, a gente tem visto isso cada vez aí nos últimos anos. E é muito interessante. E a gente agora tem a publicação das minutas resultantes dessa consulta e de inúmeras interações com o mercado, da de VASP, com advogados de VASPs. Sim, é verdade. Tem esse update legal para fazer. Agora nós temos as minutas das regras de VASPs, mas, ao mesmo tempo, outra grande discussão que também estava acontecendo no mercado, embora não tivesse sentido uma lista pública de perguntas por meio de consulta pública, foi a regra de Banking as a Service. Sim. Então, no intervalo de uma semana, nós tivemos as duas consultas públicas publicadas e os dois temas chegando para discussão ao mesmo tempo. O que torna o final de ano de todo mundo bem emocionante. E sobretudo vocês que estão no fronte jurídico ali, que tem que encarar e deglutir tudo isso para depois conseguir passar para os clientes, né? E, Ale, conta para mim, então, vamos aproveitando a primeira parte do papo, que eu acho que é fazer um update sobre que foi as novidades, quais foram as novidades que a gente acabou vendo nesse ambiente cripto, ambiente de VASPs. Já falamos em 23 no finalzinho do ano, agora estamos falando em 24, quase um ano depois. O que a gente tem de elemento novo aí nessa nova revisitação desse assunto por parte do regulador? Bom, o regulador agora, ele realmente publicou o marco regulatório, né? O que vai ser. Então, lá atrás ele perguntou, mercado, o que você quer? E agora ele está falando, entendi, é isso que eu quero. Então, ele publicou uma das grandes batalhas, né, modo de dizer, porque durante a formação da minuta e durante as consultas públicas, não deixa de ser ali uma batalha entre o que o regulador espera, segurança sistêmica, o fomento da competição, a garantia de que isso não vai trazer risco à poupança popular, contra um mercado que quer desenvolver um negócio e que já tem um negócio que opera de uma forma já estabelecida há alguns anos. Com dinheiro de VC, com tudo mais. Com tudo mais ali por trás. Então, quando a gente olha para VASPs, né? O que era uma das grandes batalhas? Era, vamos ter uma VASPona, que a gente falava, sim. Que é uma VASP única, e tudo que todo mundo faz que vai ser permitido vai ter que se encaixar naquilo. Tá. O que tem algumas consequências, né? Os requisitos, quando você tenta englobar tudo, é que nem um bancão. Pensa um bancão e uma SCD. Sim. Bancão, capital regulatório, um monte de atividade, um monte de supervisão. SCD, ou IP, modalidades. Muito específico, bem focado, capital regulatório proporcional, obrigações operacionais proporcionais, supervisão proporcional. Sim. Então,
existiam essas duas linhas de defesa, tanto de mercado quanto do regulador ainda não estava definido. E eu tenho uma posição muito particular que IP funcionou muito bem. Sim. IP com modalidades para um mercado de novos entrantes que já era operacional e que ia ter que se adaptar, foi um sucesso absoluto. Sem dúvida. Então, foi a base do mercado fintech, assim. No Brasil. Isso. Então, eu vejo e sempre vi esse como grande exemplo para quando a gente fala de VASPs. Porque você tem aquele que só faz a intermediação, aquele que só faz a custódia, aquele que faz os dois, o que opera stablecoins, o que opera tokenização. Se eu jogo tudo isso num bolo só, eu vou ter um capital regulatório altíssimo, vou excluir grande parte do mercado que não consegue arcar ainda com esse capital regulatório e com os requisitos operacionais. Sim. Então, você diminui a competição e não necessariamente atende o objetivo de trazer para a regularidade muitos dos players que querem estar regular. Só não conseguem arcar porque eles fazem só um pedacinho da atividade. Ou já estão atuando, já estão movimentando, fazem parte do ecossistema. Mas só com um pedacinho da atividade. E essa foi uma grande, a gente fala, vitória, né, da regra, que ela veio com esse critério de modalidades. Que legal. Então, ela veio com 3 modalidades iniciais, sempre aberto, como foi o caso de IPs que surgiram as ITPs depois, para se adicionar novas modalidades. Então, ele vem com uma modalidade ali básica de intermediação. Então, eu quero comprar, você quer vender, só coloca eu e você juntos. Mas não faz a transição dos recursos ou dos ativos. Tá. Você tem o custodiante, que é o que só guarda os ativos. Para quem precisa, por exemplo, eu que sou, embora eu sei toda a teoria, eu sou uma incompetente tecnológica. Então, eu preciso de alguém guardar para mim, senão eu esqueço a senha. Sim, sim. Ou de que une as duas coisas, que é o serviço das exchanges que a gente conhece. Que ele faz a custódia e também a intermediação, que é uma corretora. Sim. Então, você tem, para começar, essas 3 modalidades, com capital regulatório gradual, e aqueles que quiserem operar, por exemplo, com staking, que são atividades um pouco mais complexas, tem que adicionar um capital regulatório de mais 2 milhões. Então, 1 milhão para intermediação, 2 para custódia, 3 para corretora, que junta a custódia e intermediação, adiciona mais 2 se você quiser fazer staking, por exemplo. Uma perguntinha, a gente sabe que, você falou aí, a gente tem muitas exchanges que, no final das contas, também fazem custódia e fazem ali a movimentação do recurso. Né? Uma coisa que a gente sempre viu durante muito tempo, e até pregado pelas próprias exchanges, né, que é de falar, olha, o dinheiro que está aqui, tente sempre botar para tua própria carteira privada, não deixa aqui e tal. Que eu sempre... Que é um mote meio do mundo cripto, mas eu também senti muitas vezes que é uma forma de eu me eximir também de um hack, alguma coisa. Como é que fica a questão, eventualmente, de proteção do investidor? Tá sendo olhado isso de uma outra forma? Porque, assim, olha, você tá fazendo custódia? Olha, se der algum pau aqui... Sim. Entendeu? Assim, só para tentar botar, pontuar... Alguns requisitos, né? Então, o Banco Central, ali naquela minuta, ele traz alguns requisitos. E aí, essa é uma das discussões que está acontecendo agora, quantos desses requisitos são factíveis para o mercado, como ele funciona? Legal. Quantos não são? Quais seriam as alternativas? Acho que vai ser muito difícil não ter requisitos. Sim. Eu não vejo isso como uma possibilidade de qualquer forma. Eu acho que essa vai ser uma adaptação do mercado que, uma vez que você se torna regulado, você vai ter que seguir critérios mínimos. A grande discussão é quais são os critérios mínimos que se consegue cumprir e que fazem sentido para esse mercado, sem travar novas tecnologias que podem vir. Legal. Então, hoje, o que faz sentido é isso. Mas amanhã pode ter algo novo, que hoje a gente tem uma grande discussão de self-custodial, né? Sim, sim. Então, o que é self-custodial? Não é nem eu ter lá a minha carteirinha lá que eu carrego, a minha wallet. Não é eu dar para um terceiro, é algo no meio ali do caminho. E não é para eu dar um custodiante ali, é algo que está no meio do caminho entre as duas coisas, mas é considerado de que o custodiante não tem acesso e não tem essa responsabilidade. Sim, sim. E essa é uma das grandes discussões. Como que isso vai ficar? Verdade. Como que isso é tratado? Acho que o fato custodiantes, eles vão ter que ter ali esses critérios mínimos e vão ter que seguir o mínimo de tecnologia, vai ter capital regulatório
parecido ali com uma Basileia. Não é uma Basileia, não é isso que eu estou falando. Sim, sim. Mas é algo inspirado, um capital prudencial ali. Sim, Do mesmo jeito que isso é de pagamento, tem hoje em dia capital prudencial. Exato. E é uma adaptação, e é uma coisa que eu acho que vai passar muito pelo mesmo caminho e passos que as instituições de pagamento passaram. Tem uma regra, o mercado entra, adapta. Não, veja bem, o mercado, na prática, a regra e o mercado estão aqui. Como que eu faço para encaixar um pouco melhor? Altera a regra. De novo, passa alguns anos, os meses, depende da evolução, se altera de novo. Até hoje a gente está passando por evoluções da indústria de pagamentos. Inclusive, a regra que a gente vai falar daqui a pouco de Bank as a Service é uma evolução da indústria de pagamentos. Sim. Então, isso é normal e natural. Então, ele está vindo com um primeiro set de regras, jogando para o mercado comentar, e ainda tem ali essa margem de adaptação antes da regra final. A gente tem mais 2 grandes temas, né? Que está se olhando. Vai ter uma regra, que a gente chama de travel rule, né? Então, estrangeiros ou empresas que estejam lá fora e queiram prestar os serviços vão ter alguns requisitos mínimos para prestar esses serviços. Esse era um pedido do mercado local. Tá passando algo em Congresso, inclusive, em função de ter a base aqui no Brasil também, né? Uma estrutura. Tem um papo desse. Eu vi um papo desse. Eu não sei mas existem vários projetos de lei. Então, o Banco Central está endereçando isso já na regra, com o mínimo que ele espera. Sim. E o terceiro assunto é o que vem para o futuro, né? Porque você tem as empresas que vão entrar com o pedido agora e que aquelas que tiverem operacionais até uma certa data, a data de entrada em vigor, elas vão ter um prazo para entrar com o pedido, mas vão poder continuar operando. Ah, sim. E as outras, como foi nas épocas das instituições de pagamento, vão ter que esperar. Foi um pouco do que aconteceu até com o Nubank ali, quando ele Exato. fez na época das IPs, que ele foi rapidamente. Todo mundo começou a operar rapidinho, e é o que a gente vem falando para as VASPs, e estabelece uma operação mínima, né? Se você sabe que você quer entrar no mercado brasileiro, você já tem certeza, estabelece uma operação mínima, começa a operar. Porque você, para se beneficiar do que a gente chama de grandfathering rule, porque você está herdando, né? Essa possibilidade de continuar operando durante o prazo de autorização para funcionamento. Sim. Isso está se tornando cada vez mais importante, que é o que eu chamo de uma tempestade perfeita, né? Sim. A gente está olhando para o mercado de VASP vindo com pedidos de autorização para o ano que vem. Aí a gente olha para um mercado que já está sendo movimentado, que é o mercado de bets. Sim. Instituições de pagamento sendo ali vendidas, compradas, algumas instituições financeiras menores, muitas empresas de bet pensando e já entrando com pedidos de instituições próprias. Olha. Aí você tem a regra de BaaS, onde você está mudando um pouco ali a barra daqueles que prestam serviço de Bank as a Service e subindo essa barra. Hoje eu tenho esse mínimo. Eu vou ter que subir isso, eu vou ter que ter um pouco mais do que eu tenho hoje. Como toda vez que você sobe uma régua, tem muita gente que não consegue se adaptar. Sim. E aí você vai ter ali uma troca de controle, uma consolidação, mais processos para o DEORF analisar, né? E você vai ter aqueles que vão olhar para essas regras mais novas, que são os tomadores do serviço de BaaS, e vão falar, veja bem, eu vou entrar com o meu próprio pedido, não faz mais sentido eu contratar um terceiro. Sim, e aí, a cerejinha do bolo que saiu semana passada também é a regra de PIX, aonde aqueles que hoje eram IPs não autorizadas e que tinham uma brecha ali para acessar o PIX e prestar serviços de PIX, hoje o Banco Central falou, olha, já te dei tempo suficiente para se adaptar, você vai ter, se você quiser continuar operando o PIX, você precisa entrar com um pedido e se tornar uma emissão de pagamento autorizada. Sim. Emissora de moeda eletrônica. Então, você tem aí esses 4 movimentos, assim, sem parar para pensar muito, tá? Isso tudo desembocando em 25 agora. Desembocando em 25. E todos são processos de pedido de autorização para funcionamento, troca de controle, que cai tudo no DEORF. E aí vem minha pergunta. E aí você só... Sim, vai concluir. Você tem as VASPs que não começarem a operar agora e não se beneficiarem do grandfathering rule, de poder continuar operando, vão ter que esperar todos saírem para os processos dela, porque é uma filinha, né? A gente sabe que é uma fila. Verdade. Esperar o processo dela para receber a autorização para começar a operar. A rigor, 12 meses? A rigor, 12 meses. Mas a gente sabe que é um processo que muitas vezes acaba demorando um pouco mais. E é razoável, principalmente para um mercado novo, que demore um pouco mais. É uma expectativa razoável, considerando que a gente olhou para trás.
Então, a gente volta a falar, VASPs que já sabem que querem operar no Brasil, começa a operar agora, se beneficia da possibilidade de continuar operando, porque depois pode ser que demore bastante para você começar a operar. Na época das instruções de pagamento, eu me lembro, acho que passaram 3, 4 anos. Não esperamos que seja o caso agora. Sim, sim. Mas foram 3, 4 anos pedidos, onde que os pedidos da primeira leva ainda estavam em processo de análise. Olha e só. todos os que entraram pós a data de entrada em vigor da regra vieram depois disso. Pensando em startup, isso aí é crítico. É crítico, mas é a realidade. Não, Vários processos embocando no mesmo órgão que tem que analisar. E até dando mais um pouco de... Né, puxando um pouco mais esse fio. Você não acredita, assim, a gente tem... eu acho legal toda essa movimentação, mas tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o risco de engargalamento ali, Ale, pro próximo ano? Visto assim, a gente sabe a condição atual do BC, como é que estão as coisas e tal. E aí, como é que fica? Então, e aí? A gente volta a FinTouch, não desse ano, do ano passado. O Banco Central foi lá e apresentou o projeto da Lei de Autorizações. Tá. Que é a reforma de todos esses processos de pedido de autorização para funcionamento. Tanto é que, se você olhar a regra de pedido de autorização para funcionamento de VASPs, ela já reforma também o pedido de autorização para funcionamento de corretoras de câmbio, CTVM e DTVM. Não simplifica muito como o projeto que eles apresentaram lá atrás, mas já simplifica um pouco. Entendi. E é um grande projeto de reforma, inclusive da Lei 4595, e de todos os processos de autorização para funcionamento. Com esse objetivo de não deixar que os processos fiquem... Você usa a palavra engargalados, sim, né? Sim. No Banco Central. Então, eles estão olhando para isso e é um projeto que está correndo em paralelo. E a dificuldade, né? Já me fizeram essa pergunta, até eu dei umas entrevistas semana passada com todos esses projetos, falando, mas, pô, tudo ao mesmo tempo? Mas pensa, eu trabalho com BAS, mas você trabalha com VASP. Não é justo que você espere a minha regra sair, ou que eu espere a sua regra sair. Verdade. Então, o Banco Central está fazendo um excelente trabalho em tocar os projetos e bola para frente. Num ano como esse, que tiveram 1 milhão de coisas acontecendo, você vê 2 projetos desse porte saírem com a qualidade que saíram e com a participação de mercado que saíram, participação popular ali, sim, quando você olha, pedindo inputs e chamando todo mundo para conversar. Quem quiser conversar, não toma um não. Porta sempre aberta para conversar, que é realmente a bandeira desse novo Banco Central. É uma coisa impressionante. Então, aí vem esse projeto que eu honestamente não sei em que pé que tá agora, sim, mas a gente sabe que ele está andando na paralela da reforma da lei de autorização, do projeto de lei de autorizações e de todas as regras, né, de processo. Autorização, quando eu falo, autorização, troca de controle. Por exemplo, hoje qualquer alteração de estatuto social de instituição financeira tem que passar pelo Banco Central. Então, eu mudei uma vírgula, tem que passar pelo Banco Central. Sim. Uma das discussões não faz sentido. Para a celeridade das coisas de hoje, não faz sentido, eles não precisam ver tudo. Não faz. Precisa ver os temas macros. Materialidade. Por exemplo, se eu mudar o nome, eu vou mudar o estatuto e mudar o nome, mas sim, eu tenho que entrar com 2 processos. Estatuto e de nome. Juntos, mas são 2 processos. Sim, sim. Eu tenho que olhar para essas 2 coisas, porque senão eu estou descumprindo a regra. Não faz sentido. Então, eles estão realmente olhando para isso para tentar criar maior celeridade. Então, é uma coisa que está na pauta e está na pauta há mais tempo até do que essas discussões. Pra gente que é do setor, a gente é envolvido com o setor, eu acho ótimo que tenha todo esse movimento, reforça ainda o compromisso do BC com inovação, de tudo que tem sido feito. Mas a gente sempre fica pensando em relação a, poxa, estão sendo criados mecanismos para que se ganhe esse tempo. Às vezes você me falou, foi apresentado isso no FinTouch tempos atrás. Então é interessante a gente entender que o regulador, obviamente, sabe disso, não quer parar, mas ele também entende que tem uma reforma interna, dentre várias outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo lá dentro também, para poder conseguir equilibrar esses E não movimentos. Só interna, né? Eu tinha uma questão legal que também passava para poder mudar os processos com o nível de celeridade que o Banco Central está apresentando. Tinha uma questão de Congresso também. Tinha uma reforma da 4595 que alguns itens precisavam ser alterados para poder que esse projeto bem mais celere conseguisse passar. Sim. E foi isso que, na época, vinha atrasando um pouco. A gente sabe que o processo continua andando, mas é um que envolve mais players do que só, como esse caso, o Banco Central.
Com certeza. E, bom, Ale, só para poder fechar esse capítulo aqui sobre VASP, sobre o mundo cripto, tem mais alguma coisa que chamou a atenção sua? Na regra tem 1 milhão de coisas, Sim. mas eu diria, olhando para frente, né? Aham. Olhando para frente, hoje essa é a regra que trata de intermediador, custodiante e as exchanges propriamente ditas. E você tem um processo de autorização para funcionamento já estabelecido, a gente já sabe o que vai precisar. Sim. Regras de governança, 3 diretores, travel rules, se você é um estrangeiro que quer prestar serviço. Inclusive com a preocupação de que eu tenho que comunicar ao Banco Central que eu vou entrar neste mercado e eu só posso entrar dali a 12 meses. Sim. Então, ele está tentando ali meio que equalizar o tempo de um processo de autorização para funcionamento com o time to market de um estrangeiro que o estabelecimento dele no Brasil é mais rápido. Entendi. Então, teve inclusive essa preocupação. Só que aí, olhando para frente, tem inúmeras outras coisas que estão por vir. Então, o que a gente sabe que já está no pipe, que já estamos participando de discussões stablecoins. Tem-se a expectativa de uma regra focada em stablecoins, seja na criação de stablecoins locais, que hoje ainda existe um pouco de discussão. É stablecoin, é moeda eletrônica, Sim. eu misturo uma coisa com outra, é dinheiro, não é dinheiro. Então, a gente sabe que tem muitas stables que não são, tem outras que confundem as duas coisas e tem outras que são moeda eletrônica mesmo. Sim. Então, você tem ali as 3 coisas, o Banco Central tem uma preocupação com isso. E também, quando as stablecoins estrangeiras vêm para o Brasil, a implicação cambial. Quando se usa stable ou qualquer tipo de ativo para se fazer operações de câmbio, para fazer trocas de moedas com o objetivo final de trocar real por dólar, por exemplo, ou dólar por real, a regra hoje fala que isso é uma operação ilegítima de câmbio, a gente chama. Ou seja, qualquer operação de câmbio de moedas tem que passar por uma instituição autorizada pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio. É bem específico. Sim. Ou seja, tem que passar por um banco de câmbio, por uma corretora ou com uma IP, que hoje IPs podem fazer câmbio, né? Com algumas limitações. Então, como que o mercado de cripto fica? Porque eu não tenho necessariamente essa conversão. Então, essas são discussões que estão acontecendo na paralela da discussão de stablecoin propriamente dita. Sim. Esse é o segundo chapéu aí, o segundo universo de coisas que estamos esperando aí, que as discussões vão esquentar no próximo ano. Isso para próximo ano mesmo, né? Próximo ano mesmo, Sim, próximo claro, ano 25, as discussões, tá? As discussões já vêm acontecendo, mas sempre quero ouvir sobre isso, mas o foco era VASPs. E aí, o terceiro grande chapéu, que daí eu diria próximo ano até mais pra frente, é tokenização. Sim. Tokenização tá na pauta de Banco Central, de CVM. Se tem uma discussão, se eventualmente vai se precisar de uma lei de tokenização no Congresso, porque tokenização não é algo que se limita ao mercado financeiro de capitais. Você tem tokenização de imóvel, você pode tokenizar por que não seu carro. E no mundo onde o Drex está vindo e CBDCs estão vindo mais devagar do que o esperado, o que eu acho razoável, eu acho que o quão rápido a gente achava que CBDCs iam sair parecia rápido demais para ser verdade, sempre. Só que se você tem uma expectativa de ter a CBDC de varejo, né, que é uma das... Você tem o Drex, mas aí você vai ter o real eletrônico e o real digital, né? O real eletrônico ele é para ser de varejo. Então, se você tem essa expectativa do uso desse tipo de instrumento no varejo, você precisa ter títulos de propriedade compatíveis. Sim. Então, títulos de imóveis, títulos de carros, títulos do seu relógio, não sei. Aí o universo é infinito. Como que tratamos isso? Como que criamos regras básicas para quando interagir com o mercado financeiro se tem um mínimo de segurança dessa propriedade? Sem dúvida. Essa é uma grande discussão. Aí entra nas discussões de direito civil básicas, posse de propriedade. E aí a gente vai até extrapolar a conversa de mercado financeiro. Exato. Né? E é por isso que quando o Banco Central olha para isso, ele fala... Tô fazendo a minha lição de casa, mas preciso que os outros também façam. Sim. E, claro, Banco Central e CVM conversam ali, Banco Central, CVM e SUSEP conversam. Mas tem um universo muito maior do que esse. E acho que essa vai ser a grande discussão do ano que vem. Acho que stablecoin e câmbio tá encaminhado, mas vão acontecer no ano que vem. Então, como VASP vinha encaminhado, mas a gente sabia que ia acontecer esse ano. Verdade. E Bank as a Service também. Esquenta...
toma mais tração, mas acontece, né? Você vê as minutos, você vê o resultado. Eu acho que tokenização, a discussão esquenta o ano que vem. E eu, assim, pode ser uma previsão, não previsão, mas eu não acho que a gente veja um resultado antes de 26. Então, Tá? isso é bom também dar esse esse cheiro, né? Posso estar errada, mas acho que realisticamente a gente tem Visto muitas coisas tudo. grandes acontecendo. Sim. Fora outras coisas de mercado de cartão, enfim, tem 1 milhão de outras coisas também acontecendo. Verdade. Bom, legal, Ale, até fechando esse capítulo aqui sobre VASPs, acho que teve bastante update e a coisa vai dando em ciclo. Bom que tá progredindo, tá andando, mas numa esteira de várias coisas que estão entrando junto, né? Mas agora vamos falar um pouco de regulamentação de base, né? Ele surgiu nesse momento aí que o setor tá buscando coibir também práticas irregulares. Como é que você vê que nasceu esse movimento por parte do BC? Você vê que o mercado também fazia algum barulho em relação a isso? Como é que você... Também só para tentar assentar como que veio essa informação, essa notícia para o mercado. Né? Acho que a discussão já se sabia que a regra de base estava para vir esse ano, né? Estava até na agenda do BC desde o começo do ano. Isso é verdade. Aí, muito da discussão durante o ano foi: o que é BaaS? Te pergunto, o que é BaaS? Sim. Pode ser 1 milhão de coisas. Verdade. Bank as a Service. E Bank as a Service, é só banco. E aí, se eu tenho uma SCD? E se eu tenho Payment as a Service? Exato. Porque Bank as a Service, ele já tinha uns contratos bastante estruturados que surgiram lá atrás, quando a gente fez as primeiras parcerias entre instituições financeiras e plataformas, que depois surgiram e resultaram nas SCDs. Sim. E SCPs, né? Então, esse já veio um mercado evoluindo. Só que você tinha um mercado evoluindo na paralela, que era o mercado de Payment as a Service, Exato. que é o BaaS e o PaaS, né? Sim. E o que é o Payment as a Service? Eram contratos entre instituições de pagamento e terceiros que ofereciam os serviços das instituições de pagamento com aquele chapéu de que, na verdade, eu sou a cara do produto, eu sou a cara do negócio, você só é o Bank of Record. Sim. Você só é a instituição regulada porque eu não posso fazer isso sozinho. Sim. Só que no mercado de banking, serviços bancários propriamente dito, se você é uma instituição financeira, a gente conseguir encaixar muito disso, não 100%, mas muito, na regra de correspondente bancário. Sim. Que hoje diferencia do que ele está trazendo nessa regra nova. Boa. Mas no pagamentos não tinha nada. E aí você cria um desnivelamento entre as instituições de pagamento que olham para o seu papel como regulada, como eu sou regulado, a obrigação está comigo, eu que respondo para o Banco Central, eu vou supervisionar o meu parceiro. De outras instituições de pagamento que falam, eu estou terceirizando tudo, se vier uma multa do Banco Central, eu repasso o custo. Sim. E os contratos permitem isso. A realidade é, contratualmente, dá para se construir tanto uma relação quanto a outra. As obrigações que a instituição de pagamento tem estão na regra. Se ela descumpre, depende de que lado que você tá. Se você é o parceiro ou se você é a instituição prestadora de serviço, esse contrato ele acaba regulando quanto que eu vou passar da multa, quais que são as consequências disso, mas no final do dia eu continuo operando. Sim. E isso começou a gerar problemas e incomodar o regulador, com toda a razão, diga-se de passagem. E incomodar também o próprio mercado. Pô, se eu tô subindo a regra aqui em cima e tô cumprindo tudo, eu custo tanto. Se eu não tô cumprindo nada, e aí eu lembro que eu fui em uma reunião do Banco Central que usa capital mínimo como cheque especial. Capital regulatório não é cheque especial. A gente liga para perguntar como que tá fazendo o capital prudencial, o departamento de supervisão. Sim. Eles nem sabem do que eu tô falando. Pô, você tem que ter uma competência técnica ali mínima. Então, não era o Bank as a Service e o Payment as a Service que começou a gerar problemas no Banco Central. Conceitualmente. Sim. Porque o que ele traz? Ele traz inclusão financeira, ele traz maior capilaridade dos serviços. Tem um universo de benefícios que o regulador enxerga. Impulsiona o mercado. Depois, esse pessoal, quando ele vai entrar com pedido de autorização, ele já está mais maduro. Então, você tem pedidos de autorização mais maduros. Então, em geral, é algo visto com bons olhos. O problema é, se eu não tenho nenhuma regra, se eu não sigo nenhuma regra de PLD porque eu terceirizo tudo que ele faz eu acabo não checando, porque eu tô terceirizando. Eu tenho 8 parceiros diferentes, cada um faz de um jeito. Poxa vida, qual que é a minha obrigação perante o regulador se eu sou ente licenciado? Liability e tal também, enfim. Eu tirei uma licença no meu nome, mas eu não tô
olhando para nada. E é um pouco... Se você ler a regra, ela traz muitas coisas que... Quando você olha para a regra de, por exemplo, prevenção à lavagem de dinheiro, já está muito claro que a instituição tem que fazer isso. E se ela terceiriza, no final do dia, ela teria que revisar o que está sendo feito. Deveria ter um critério. A regra vem para deixar claro, para tirar essas dúvidas. Sim. Então, principalmente para o mercado de pagamentos, que não tinha regra nenhuma. Verdade. E que teve alguns baques aí no ano passado. Qual que era a segunda ponta da discussão? Entender esse framework, entender o que faz sentido entrar na regra de base e o que não faz. E nesse sentido do que faz sentido entrar e o que não faz o que é BaaS, que é da porta para frente. Então, você é meu cliente, eu sou instituição financeira. Sim. Ou de pagamento. O que está aqui no meio? Ou seja, eu sou um prestador de serviço de BaaS, um tomador de serviço de BaaS fala com você, cliente. Tá? Mas o que é da porta para trás? O que é o back-office? O que são serviços terceirizados que já existem, já tem regra, e como que eu diferencio as duas coisas? Porque não faz sentido eu, como instituição regulada, contratar uma tecnologia ou contratar um banco de dados, porque tecnologia tem a regra de segurança cibernética que já é específica. Pensa que eu vou contratar um banco de dados, tá? Mas eu vou aplicar a regra de BaaS, mas não é BaaS. Sim. Então, essa diferenciação entre terceirização de serviços, que não pode ser proibida ou de alguma forma inibida, porque você traz o melhor de cada tecnologia, e essa foi uma das discussões na época da regra de segurança cibernética, que a primeira minuta saiu limitando a contratação de prestadores só no Brasil, e depois ela foi alterada, por quê? Qual a diferença entre um prestador de serviço de cloud aqui no Brasil, que tem excelentes, mas pensa lá atrás, quando a regra foi editada, há 8 anos atrás, acho que 8 anos atrás, foi 2016, se eu não me engano. Por ali. E um serviço dos maiores prestadores de serviço de cloud do mundo. Dentre eles, a gente sabe quais são, né? Sim. Então, eu limitar o mercado financeiro brasileiro a ter acesso a isso é algo que é um desserviço ao mercado. Sem dúvida. A terceirização, ela traz a possibilidade de contratar os melhores e a melhor qualidade, e a maior inovação, e as melhores bases de dados e os melhores prestadores de serviço. O ponto é, quem responde por isso, quando é um terceiro, fica muito claro que é a instituição. Sim. Só que quando eu estou vendendo o serviço e está aqui, isso se mistura, isso não estava tão claro. Então essa relação também precisa ser revista mais separada. Clara. Sim, então, sim. Da porta para dentro, tem que ser muito claro. Então, é um prestador de serviço, mas sou eu que tenho a relação com o cliente. Sim. Versus um tomador de serviço de BaaS, onde ele vai acessar o cliente para mim. Sim. Só que ainda assim a responsabilidade é minha, porque eu sou instituição regulada. E é meio que isso que essa regra vem para estabelecer as regras do jogo. Muito do que já existia e é derivado de outras regras, mas deixa essas regras do jogo muito claras. E aí o resultado é aquilo que eu falei, um dos elementos da tempestade perfeita de 2025, né? Sim. Que você vai ter muitos players hoje que sobrevivem do BaaS, instituições reguladas que operam, que tem o business dela prestar serviço de BaaS, mas que não estão prontas para esse nível mais alto de regulação, de requisito, de supervisão, e não vão conseguir sobreviver. Aí você vai ter uma consolidação no mercado, que a gente já está vendo acontecer, trocas de controle, compras e vendas. Você vai ter muita gente se adaptando, com certeza. E você vai ter os que estão já prontos, que a adaptação vai ser menor. Sim. E aí o terceiro, quarto, enfim, o último nível muitos dos tomadores de BaaS que vão olhar e falar, o serviço, talvez hoje, com esses níveis e esse nível de supervisão e a mudança da tecnologia e da relação, não faz mais sentido eu contratar a base. Eu já sou grande o suficiente, eu já cresci. Que é um estalo que, eventualmente, eles já teriam. Talvez fosse acontecer daqui a um ano, talvez aconteça agora, vai acontecer mais rápido. Além desse impacto, você vê outros impactos aí, além no modelo, na forma como... Principalmente para fintechs e bancos, de como esse jogo vai ser jogado. Acho que os contratos vão ter que ser mudados, vão ter que ser revisitados em geral. Acho que muito do que está aí reflete os contratos. Até era uma discussão engraçada, né? Você lê o contrato que a gente escreve para as parcerias, né, de BaaS, você vê a regra, vai cláusula a cláusula. Assim, é um pouco do que a gente já tratava na relação. Não necessariamente da forma que poderia ser negociado durante
cada parceria, mas ele segue ali os principais temas, né? Sim. Então, eu acho que vai ter que ter uma revisão do mercado inteiro aí desses contratos, seja maior ou menor. Sim. Mas acho que essa é a grande... esse é o grande tema, né? Uma curiosidade, se você vai na... Não sei se você está com a consulta aí. Primeiro item, ele fala: as instituições financeiras e demais entidades autorizadas a operar pelo Banco Central. Só vou deixar uma palhinha, né? Entidade autorizada a operar pelo Banco Central também é VASP. Ah. A menos que... Isso de VASP ou de BAS, você tá falando? Na regra de BAS, fala isso, mas em 2025, quando a regra final sair, sim, uma entidade autorizada a operar pelo Banco Central também vai ser a VASP. Como também uma CTVM, uma DTVM, uma corretora de câmbio. Olha só. Então, ele pega todo esse mercado. Caramba, a gente tá tendo um revamp regulatório brabo. E aí o Banco Central... Não sei, você tem outra pergunta? Não, não, pode continuar nessa que eu vou... Aí é mais uma palhinha, né? Ele tem 3 temas que não estão na minuta ainda, mas que ele pede inputs do mercado. Sim. E esses são os grandes temas da discussão. Como eu falei, muito da regra não é surpresa, porque é o que está nos contratos. Já é o que se discute, muito da prática do mercado de base. Mas ele traz 3 temas, que é o que hoje está todo mundo falando, né? Subcredenciador, ITP... Sim. E IFX. Eu vou começar pelo mais fácil, que é ITP. Sim. ITP é atividade no Open Banking, então... Que é um player novo, que é uma figura nova também. Uma figura nova, faz sentido ou não eu ter prestação de serviço de base e tomada de serviço de base em ITP? Eu acho que sim, tá? Já digo minha opinião, acho que sim. A gente discute com players que acham que sim, outros que acham que não. Mas eu deixo uma pergunta, por que não? Tá? O mercado é novo. O mercado é novo, vai evoluir. Tem negócios que já faz sentido você ter tomadores de serviço de base. Então, já te digo, por que não? Sim. Não vejo um impeditivo, não vejo um prejuízo. Isso no ITP as a service da vida. É isso. Tá. E aí você tem toda aquela... Vai ter que ter uma questão como que eu vou olhar para as regras de Open Banking. Para isso, e talvez tenham que ter algumas alterações ali, que é uma outra discussão, mas hoje já funcionaria. Tá? Perfeito. Aí a gente vamos subindo o nível, né? A discussão mais fácil. Discussão um pouquinho mais difícil. IFX. No começo eu achava que subcredenciador era mais fácil. Eu já tô mudando de ideia, tá? Só pra ficar. Minhas primeiras conversas eram ITP, subcredenciador e IFX. Agora mudou. Então vai, ITP, mais fácil. IFX. IFX, eu tenho um pouco de dificuldade de ver IFX como base. Porque o que é o IFX? Ele vai fazer uma operação de câmbio, ele presta um serviço de agregar, e aí não tá claro também o que ele tá chamando de base no IFX. Ele só pede input sobre eventual enquadramento de IFX. A redação é bem ampla. Então, será que eu vou ter um IFX as a service? A pessoa tem chamado de câmbio as a service. Se você tentar enquadrar exemplo, né, assim, tentando jogar aqui para você também, a gente tem vários players, inclusive a Wise com o platform deles, que eles prestam para o Nubank lá, que é um serviço que no final viabiliza a conta global deles. Enquadraria nesse contexto ou não necessariamente? Médio, aí vou te voltar com a pergunta, né? O IFX as a service, o que é? O IFX ser o prestador de serviço de base, e eu tenho um terceiro embaixo do IFX, sendo o tomador de serviço de base. Eu adiciono uma outra camada. Será que é isso? Eu acho que não. Eu acho que é mais na linha do que você está falando. Só que pensa no IFX. Conta global e tudo mais, você tem uma conjugação de 2 serviços. O IFX, que eu junto todas essas continhas, vou no banco e fecho o câmbio. Tá? Legal. Mas eu tenho o correspondente cambial, onde eu vendo o serviço de câmbio em nome da instituição financeira. Que é outra coisa. O que é o BAS? Se eu tô adaptando IFX para Bank as a Service, eu tô mais perto de um correspondente cambial, eu tô mais perto de um IFX, porque hoje o IFX ele não presta o serviço pro câmbio, pro banco. Ele contrata o serviço do banco. Você entendeu? Sim, a relação é invertida. Então, a gente já teve algumas discussões e a gente ouve todo tipo de visão. Eu acho que esse é um tema que tem que ser discutido em mais profundidade. Por exemplo, a coexistência do correspondente cambial com, eventualmente, um contrato de IFX. E como que ficam esses 2 chapéus, né? Se eu tiver o IFX como um Bank as a Service, um tomador de Bank as a Service,
ele vai estar nessa ponta, vendendo o serviço, mas na outra ponta, ele vai ser ainda o IFX. Porque o IFX, ele vende o serviço para quem está fora do mercado. Então... Sim, não, realmente precisa parametrizar melhor essa não relação. é tão óbvio quanto verdade, parece. Por isso que eu achava ele o mais complexo. Mas a gente fala de subcredenciador e fica emocionante. E é... Por isso que a gente faz o que faz. Isso né? é verdade. Você tem que gostar. E no caso dos subs, o que você vê, assim, de forma geral? Primeira intuição era sub. Também é um contrato de parceria, né? Então, se eu crio um set de regras específicas e adapto o contrato... O sub, ele presta o serviço para o credenciador. Então, ele seria um credenciador as a service. Será que não? É muito diferente do que a gente estava falando para banco e payment? Pois é. Pois é, não é tão diferente. Mas o que a gente tem ouvido aí, algumas discussões, é que, na verdade, a regra, ela tá um pouco mais próxima de olhar para subcredenciadores enquanto uma figura. E aí ficam perguntas, por exemplo... Se eu viro um credenciador as a service, eu vou poder ainda passar o dinheiro, que é um dos... O split payment, né? Sim. Que é um dos grandes pontos do credenciador. Eu passo por ele e faço o split payment. Ele ainda vai poder ser um estabelecimento na bandeira? Ou um subcredenciador? Porque a gente tem as duas situações. Enfim, você tem uma reforma aí do mercado do mercado de pagamentos agora, né? Dependendo de como é tratado essa discussão do subcredenciador, tanto é que a gente aí tem uma expectativa de uma conversa com o Banco Central, que todo mundo vem pedindo aí de tudo quanto é lado, para entender do que estamos falando nessa regra de subcredenciador. Olha só. Vai ser só um credenciador as a service e não muda muito? Ou todas essas outras discussões que a gente já vem olhando e vem ouvindo e gera uma preocupação, porque não é tão simples como colocar ali e ter uma lista, porque, enfim, na lista de serviços tem limitações na regra de base do jeito que é hoje que não funcionam com o mercado de subcredenciamento. Sim. Então, ou eu crio algo específico, ou eu tenho uma revolução do mercado de subcredenciamento e de pagamentos em geral. A gente tem players enormes que são subcredenciadores. Caramba. Então, por isso que quando você olha no primeiro... é um contrato. Tá, tudo bem. É muito parecido com o de base de paz. Tá fácil. Mas mesmo assim, ele é envolvido dentro dessa discussão como um todo. Enorme. Se é só um contrato na discussão tá fácil, quando você olha para os detalhes da regra, não tá tão fácil assim. Isso vai ser bem interessante, viu, Ale? Porque, como você falou assim, é uma tempestade perfeita de vários aspectos e quando você vê a dimensão... E aí, se, por exemplo, o subcredenciador resolver virar credenciador? Aí entra mais... Aí é o quinto elemento da tempestade perfeita. Você vai ter uma... E aí, a gente teve essa discussão aí há também uns 6 anos atrás, mais ou menos, acho que foi 2018, que tinha essa discussão sobre credenciador ser uma modalidade de P. Não sei se você lembra disso. Eu vi esse papo, sim. E aí, acho que chegou até a sair a consulta pública, se eu tô lembrada corretamente. Gente, e depois... Não me lembro nem se não chegou a sair a regra. E depois voltou, porque era um efeito tão grande no mercado. Vai mexer muito no mercado. Era uma coisa enorme. É verdade. Que se voltou um passo atrás. Então, será que a gente está pronto para dar esse passo? E essa lista, esse item na consulta pública já é uma provocação para o mercado para dar esse passo? A gente pediu até uma conversa, e a gente ouviu que tem vários players pedindo, e o Banco Central vai fazer realmente uma coletiva, algo nessa linha, porque até para se manifestar na consulta pública, a gente está ajudando vários players a se manifestar, a gente precisa saber o que o Banco Central quer, né? O que eles estão pensando com relação a esse tema. Sem dúvida. Porque tiveram inúmeras conversas sobre BAS, esse tema de subcredenciador é novidade. E o tema de FX também é novidade. É porque, assim, quando a gente puxa a base, é só a ponta do iceberg desse tema. É isso, e quando vai você indo. Aí você vai mexendo com várias relações regulatórias, de prestação de serviço que envolve ente regulado, como se dá tipificação de contrato, um monte de coisa aqui. Eu falei, a redação da primeira linha pega tudo, pega Crypto as a Service. A gente vem o Banco Central falando, a gente vai criar uma regra depois para Crypto as a Service. Talvez, mas agora já tá aí. A chance a tá menos aqui, que tenha uma exclusão específica, já tá aí. Tratar isso em outro momento. Mas será que essa regra faz sentido para a VASP? E aí, por curiosidade, Ali, assim, desviando um pouquinho da pauta, mas o quão... tudo isso aqui é muito específico e pertinente ao mercado brasileiro, mas o quanto a gente está, talvez, desviando de práticas internacionais, o que rola na Europa... Base a bola da vez nos Estados Unidos.
A gente saiu na frente, a quilômetros de distância deles, porque eles têm uma dificuldade. E eu faço meu doutorado lá, a gente já falou disso. Sim, sim. E eu consigo ver que é difícil. Então, o mercado, ele se autorregula e vai, mas você tem uma dificuldade porque os estados competem Sim, esse é um grande... com as licenças, você tem reguladores específicos. Então, coisas muito grandes andam mais devagar, principalmente num mundo onde não tem fronteiras. Sim. Mas BaaS a gente tem duas grandes discussões, né, em mercado de fintech, financeiro, mas olhando para fintech nos Estados Unidos, é BaaS. E aí a gente ainda está na discussão de Buy Now, Pay Later, lá, Sim. porque eles não têm cartão, parcelado, tudo isso. Sim. A gente tem um pouco de discussão aqui também de Buy Now, Pay Later, mas ela é um pouco menos relevante, vamos porque isso está muito dentro do nosso dia a dia. A gente tem muito instrumento para chegar no mesmo resultado, que Sim. nos Estados Unidos não tem. E na Europa também, a gente teve discussão disso no Reino Unido também, inclusive preocupação com endividamento excessivo, teve toda uma outra discussão que foi para E aqui a gente está indo para um caminho inverso, né? Tem a discussão de, será que há muitos anos que eu ouço a discussão de superendividamento, parcelado de cartão. Então, o Banco Central vem tomando medidas nesse sentido há muitos anos. Já colhe os efeitos disso aí há muito tempo. Então, há muito tempo. Na economia. Aí a gente olha para a Europa com o MiCAR, com a regra de VASP deles. Sim. Regra de VASP na Suíça também. E aí lá já sendo implementada, né? Sim. Então, assim, a gente tá olhando só para esses dois temas, saindo na frente, de fora, mas alinhado com as discussões, mas com uma qualidade regulatória de entendimento do mercado que lá fora o pessoal pede pra gente falar sobre isso. Então, ano passado eu falei, acho que uns 7, 8 eventos fora do Brasil. Que legal. Sobre só a consulta pública de VASP e as perguntas. A abordagem do Banco Central de soltar a lista de perguntas numa consulta pública pegou a gente de surpresa, num bom sentido, mas foi vista pelos reguladores lá fora como algo faz muito sentido. Que é um papo que a gente teve também, que é um pouco do que o FCA às vezes faz, né? Eu já peguei umas consultinhas deles lá da época, até do Open Bank, do Open Finance que eles tiveram, que é tudo muito assim, é muito um estilo questionário. Exato. Boas mas práticas. Menos institucionalizado, eu Sim. acho, do que como o Banco Central fez aqui. Sim. E aí vai para, por exemplo, o FCA, né? A gente olha para o nosso Banco Central e olha... Eu estudo sandboxes. Sim, então, a gente está vendo aí a CVM fechou a parceria com a Fenasbac para dar repensar ali, acho que a palavra não é nem repensar, mas reimplementar o sandbox, né? Sim. E isso é uma coisa que a gente vê com muitos bons olhos. O Banco Central lá com o Next também está olhando para como pode usar o sandbox para esses projetos. E eu olho para sandbox nos Estados Unidos, né? Mas o exemplo que a gente tem é UK, que está aí há 12 anos agora com sandbox. Só que quando você olha o que eles chamam de sandbox, telefonema normativo, que a gente fala. A gente faz as reuniões com o Banco Central, fazer perguntas, pegar o input do regulador sobre um determinado tema, é um dos tipos de sandbox. Uma licença light, uma dispensa de um tipo de licença light como a SCD, é um tipo de sandbox no UK. O sandbox, propriamente dito, como a gente tem aqui, que é uma dispensa regulatória para um determinado projeto, analisado e supervisionado pelo regulador, é um dos 6 tipos de sandbox no UK. Então, quando você faz, e eu estou fazendo ainda, né? Vai levar uma vida inteira, mas um dia chegou lá, o levantamento de dados de UK para olhar quais são os sandbox comparáveis com o nosso aqui, são pequenos. E aí a gente chega numa discussão, o que é sandbox? Sim. O nosso regulador se preocupou em definir. É algo extremamente específico, tanto do ponto de vista de Bacen, CVM, SUSEP e agora, mais recentemente, a NPD. É algo extremamente específico, que é esse ambiente de testes temporário com uma liberação regulatória. Você olha para fora... Até mesmo porque assim... SCD seria sandbox. Porque no final das contas, assim, se você pega o termo já é emprestado também do mundo de TI. Exato. Então, assim, talvez eu inclinaria para uma definição mais nessa linha, né? Que é o que se usa no mundo de tecnologia. Que se usa na tecnologia, mas quando você desdobra isso, só para mostrar assim, olha, a gente está dando várias formas de interagir com esse ecossistema e de permitir, que não tentar fazer significa a mesma coisa. E que quando você compara, isso é o que a gente faz toda semana. Pegar a reunião com o regulador para discutir projeto, faz sentido ou não faz sentido? Claro, sem uma manifestação formal, que também é como funciona no FCA. Sim. A gente sabe que o Banco Central é aberto, né? Hoje é uma coisa que é de conhecimento de todo mundo. Se tem um projeto, que é o que a gente falou da outra vez. Quando eu comecei a trabalhar,
você não fazia a pergunta que você não sabia a resposta. Exato. Hoje, eu ainda falo, não faz a pergunta que você não sabe a resposta, mas se a gente tiver entre A e B e as duas são boas, Sim. vale a pena perguntar. Isso é verdade. Não, bom ponto. Antigamente, você só ia lá para confirmar e para uma questão de relacionamento. Hoje, não. Hoje, se tem uma abertura, o mercado quer ir falar com o Banco Central. Sim. E, Ale, até aproveitando, assim, eu acho que dá para ver que as implicações de tudo isso são muito mais profundas. A gente tá puxa da ponta do iceberg de base, mas acaba mexendo com várias modalidades regulatórias que a gente vê, várias entidades e tal. Mas toda essa discussão, por mais que o Banco Central tenha falado tempos atrás, que estava na agenda, regular a base e tudo mais, talvez a forma como o mercado viu isso de uma forma mais escancarada foi quando a gente teve a operação de Polícia Federal, né, e tudo mais, revelando ilícito de alguns provedores, alguns entes que estavam desenvolvendo operações mesmo, não vou nem usar o termo jurídico para não errar aqui, mas estavam cometendo um ilícito especificamente. Seria legal até eu poder explorar um pouquinho isso com você, né? E como é que você enxerga esse papel da tecnologia de segurança no modelo de base, assim, para tentar coibir situações como essa? Você acha que os esforços que estão sendo imaginados nesse novo movimento regulatório desse pedaço do mercado vão conseguir dar uma coibida? Eu acho que, assim, você falou, é um ilícito, né? E aí eu não vou entrar muito nos detalhes de nenhuma operação, mas quando é pego e você tem prisões e você tem atividades interditadas, já tem algo sendo feito que não tá certo. Tá, claro. Então, ainda sujeito a investigações, etc., mas já se pegou alguma coisa ali que não está batendo. Então, regra mais ou regra menos, já tinha algo sendo descumprido. Sim. O que essa regra vem é para deixar as regras mais claras. Ela traz obrigações adicionais, mas ela deixa muito mais claro algumas regras que têm que ser seguidas. Então, eu vejo da seguinte forma: quem quer fazer errado vai achar um jeito de fazer errado. E aí cabe ao regulador supervisionar. E, enfim, cada um faz a sua parte. Mas, para aqueles que querem fazer certo, que querem se adaptar e que são os clientes que a gente trabalha, ajuda e etc., você consegue ali, você tem um set de regras mais claro, você sabe jogar com mais segurança. Sim. Tem mais segurança jurídica, que a gente fala, né, no nosso meio. E nesse contexto você entende, por exemplo, que um dos elementos que a gente via a conta bolsão foi muito colocada em evidência também. Você acha que esse mecanismo vai acabar entrando em desuso, vai acabar sendo coibido dentro do mercado? É uma questão de tempo. Acho que conta bolsão é uma coisa que é uma questão de tempo, a pauta não é nova, né? Sim. Acho que aqui a regra de base ela já traz muito dos mecanismos para coibir o uso de conta bolsão em alguns cenários. A gente teve uma regra, acho que foi em fevereiro desse ano, que também afetava um pouco das atividades, inclusive de subcredenciamento e de PIX, tudo, que também afetava o uso de conta bolsão. Então, o Banco Central ele vem olhando e vem fechando esse cerco da conta bolsão, né? E aí vamos partir para um elemento de contas individualizadas. Contas individualizadas, que você tem o track mais certo ali do ponto de vista de PLD, do uso dos recursos e tudo mais. Existem algumas discussões de como fazer a conta bolsão ainda assim funcionar com registros específicos e etc. Porque muitos dos argumentos no final do dia o dinheiro está todo em algum lugar. Sim, exato. Então, assim, é uma questão de registro, é uma questão de onde fica efetivamente o dinheiro é fungível para todos os fins. Sim. Então, existem algumas discussões nesse sentido que acabam indo muito mais para o lado da tecnologia e contábil. Sim. Mas que ainda acontecem há muito tempo, mas a gente ainda não está vendo para que caminho vai. Essa eu não me arrisco aqui a dar um taco. Mas é muito na linha de uma gray zone e entendo que eu vejo alguns players ofertando serviço e às vezes é um elemento de conta individualizado, às vezes é um elemento de tecnologia que está sendo implementado e mais do que qualquer outra coisa. E a gente lá atrás, né, sempre se falava, né, a tecnologia que não faz. Então a regra ela segue a tecnologia. Hoje a gente não vê mais, porque você tem tanta tecnologia que você consegue adaptar, né? Essa foi a grande revolução da fintech, né? De novo, quando eu voltei a trabalhar, a gente adaptava o que a gente ia fazer do ponto de vista jurídico, regulatório, as opiniões, tudo, como fazer encaixar na regulação o que o sistema faz, porque o sistema faz aquilo e acabou, né? Sim. Hoje não, hoje você tem esse mundo de fintech onde, eu mudo. É só virar uma chavinha. Não, eu desenvolvo o sistema aqui.
eu boto meus devs para fazer. Então, aquela discussão que a gente tinha aí há 15 anos atrás, de que o sistema não faz, hoje já não pega mais. É verdade. Que no mundo de cripto o sistema não funciona assim. O sistema é diferente, pega a caixinha, joga fora e vamos pensar nesse sistema novo. Exato. Que é uma outra conversa. Mas não é o sistema não faz porque ele foi criado desse jeito e não dá para mudar. Como era uma discussão há 15 anos atrás, e a gente tinha que conviver com isso e entender como que eu cumpro a regra, sendo que o sistema não faz o que eu quero que faça do jeito que está escrito na regra. Sim. Achava um jeito de, vamos mudar aqui, vamos fazer no papel, enfim, tinha aí inúmeras coisas. A revolução de fintechs, né, como é o que a gente fala, foi realmente você conseguir ter toda essa adaptabilidade. Sim. A questão da conta bolsão, voltando, é um caminho proibitivo mesmo que a gente vem vendo e fechando o cerco. Pode ser que a gente chegue num momento onde fechei, vou abrir desde que desta forma. Sim, entendido. Mas acho que vai demorar um pouco ainda. Claro. E Ale, como se não fosse coisa suficiente, você enxerga mais algum movimento regulatório no horizonte aí para ano que vem? Eu olharia... Eu já tô olhando para isso, né? Já vai para 2 anos, lei de autorizações. Esse é um tema que... que isso aqui ele é pilar, né? Ele passa em tudo. Ele é transversal e pilar. Tem 2 grandes temas, né, que passam em tudo, que é a lei de autorizações e reforma dos regimes de insolvência. RAET, etc. Que também é uma discussão antiga, mas que a gente sabe que também está acontecendo na paralela e foi retomada nos últimos anos com mais força. Entendi. Então, aí, além de, câmbio, tokenização, stable, olhando para câmbio. Todas essas discussões de pagamentos envolvendo o sub. Tá? Que eu acho que essa vai ser uma discussão quente aí para o próximo ano. Tá. Todas as alterações decorrentes de conta bolsão. Algumas adaptações de Open Bank que estão acontecendo, PIX internacional, que a gente sabe que também está no pipe do Banco Central. Eu olharia porque basilar, lei de autorizações, processos de transferência de controle de autorizações, etc. E, eventualmente, talvez não no mesmo time, um time um pouco mais lento, eu diria, os regimes de insolvência, RAET, intervenção, tudo isso tem sido olhado já há alguns anos. E só como adendo, o papo todo de autonomia do BC, o que você enxerga também dentro desse... Não é dentro dessa caixinha? A gente tem uma lei de autonomia, a gente sabe que está sendo Sim. rediscutida no Congresso, né? Eu vejo que tem 2 temas que se confundem, né? Eu até escrevi um paper nos Estados Unidos aqui sobre isso, que é os conceitos de autonomia e independência. É isso. Autonomia versus autonomia de tomar decisões, etc., versus independência no sentido de independência funcional, né? Sim. Quem que indica, quem que tira do cargo e etc. E essas são 2 discussões que elas estão um pouco misturadas, que eu vejo que para a gente ter a garantia da autonomia, como a gente vê como uma coisa só do Banco Central, você precisa olhar para isso como 2 coisas segregadas e entender como elas interagem. Como que uma garante a sobrevivência e a integridade da outra. Entendi. E o Banco Central, uma das atribuições dele é a execução de políticas públicas, né? Política monetária, etc. Então, existem temas aonde esse conceito de autonomia não necessariamente vão ser o que a gente vê para departamento de normas, autorizações, etc. Ele não deve ser. Sim. Porque você está olhando ali para execução de política monetária e etc. Que tem uma questão política por trás. Mas quando a gente fala de quem vai receber autorização ou não deveria ter discussões a respeito disso. Exato. Muito mais teórico do que prático. E acho que essa também vai ser uma discussão grande aí no próximo ano. Nos próximos vários anos, sinceramente. Isso é um papo... a nível de Congresso, tá? Sim. Articulações políticas e Congresso. Muito mais do que ali no nosso mundo de regulação. Sem dúvida. Ali, a gente está chegando no fim do papo. O papo nosso sempre voa. É muito bacana. É muito tema, né? É muito... E que bom, falando, né? Que bom, né? Tá tanto na tua prática quanto na minha aqui. Não, e dezembro é sempre o melhor mês, né? Você quer... Desde que eu me lembro que eu comecei a trabalhar com esse tema... Semana de ouro e Banco Central é entre Natal e Ano Novo. Sempre sai regra. Você quer ter tema para janeiro e fevereiro inteiro,
a gente olha a semana entre Natal e Ano Novo. É bem nessa. Vamos ver como vai ser esse ano, mas todo ano tem A gente tá em novembro, né? Quem sabe a gente não tem as surpresinhas aí. Vamos esperar. Certeza que vai ter coisas novas aí acontecendo antes do final do ano. Ale, então, pra finalizar, assim, eu queria ver se tem alguma mensagem que você daria para nossa audiência em relação a todas essas transformações que a gente está vendo recentes, enfim, é para preocupar, é para apavorar, não é? Não, acho que não é para apavorar, acho que tudo vem... É sempre olhar para a agenda regulatória do Banco Central no começo do ano, né, e entender, acho que isso a gente é um trabalho até que a gente faz muito com os clientes, né, como que isso afeta o seu negócio? Você não pode ignorar. Sim. Porque vão ter efeitos. Então, por exemplo, você é uma VASP, a gente vem falando aí tem mais de ano, começa a operação, porque vai ter uma hora que... Porque a regra vai ter uma previsão de que quem está operando pode continuar operando. Sim. Então, você tem que entender essas minutas e olhar para elas para entender quanto tempo você vai ter para se adaptar, como é que vai impactar seu negócio. Eu quero fazer um comentário. Será que faz sentido eu buscar uma associação para fazer um comentário? Será que eu quero fazer um comentário sozinho? Sim. Faz sentido eu buscar uma assessoria jurídica ou não? Às vezes são comentários simples e eu quero mandar direto. Então, acho que o recado que eu daria é não ignore as consultas públicas. A gente está num mundo onde o regulador... E a gente nem entrou em questão de CVM, né? A gente faz outra depois para falar de CVM. Isso é verdade. Do fácil aí e outras coisas. Verdade. Mas onde os reguladores de mercado financeiro, eles chamam o mercado para conversar e aceitam opiniões. Então, você consegue se preparar antes sobre como as regras vão afetar o seu negócio. Uhum. Você consegue, às vezes, quando está montando o seu negócio, já saber o que vem de regra pela frente. Verdade. Isso, olhando aí, é um pouco mais até para startups ou novos negócios, né, em instituições grandes. O que eu deixaria de recado é: não ignore as consultas públicas, pode custar caro. A coisa é mais transparente do que nunca foi, não é blurry, ela é clara. É clara, aberta, você pode conversar, não tem nada feito ali fechado a quatro paredes, né, que a gente vê, é tudo aberto. Então, vamos usar isso para desenvolver negócio. Muito bom. E continuar vendo o progresso de tanta inovação financeira. E o pessoal lá de fora pedindo pra gente falar, como que o seu Banco Central faz isso? Isso que eu tenho acompanhado, eu falo. Isso eu vi na pele, é muito bom a gente ver. Um Pix como que o Banco Central fez isso? Sério, é do governo? Tava esse papo lá na Money 2020 também, que eu tive agora em Vegas. Não, porque o FedNow ainda não funciona. Tava lá o Carlos Eduardo Brandt lá explicando pro pessoal como é que era. Mas enfim. Sensacional. Ale, quiser deixar um institucional, como é que o pessoal te encontra? Alessandra Martins, eu sou sócia do Machado Meyer. Minha sugestão mais fácil é entrar no site, meu contato tá lá, manda um e-mail, manda uma mensagem, pega meu telefone e a gente bate um papo. Maravilha. Ale, muito obrigado novamente por estar aqui. Vamos ver se a gente faz esse update regulatório com mais frequência. Com certeza. E você que nos assistiu até agora, espero que tenha gostado também. Não esqueça de deixar aqui teu comentário sobre o que você achou desse papo e também de encaminhar esse diálogo aqui para outras pessoas que possam se interessar por esse tema e se beneficiar dele. Grande abraço. E até a próxima.